pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rose Marafigo, sou psicóloga, host desse podcast. Sejam todos bem-vindos ao Hora D Podcast. Matheus Stenger aqui comigo, fundador também do Hora D, host também conosco aqui, especialista em marketing. Se apresenta aí para a galera, Matheus. Tudo bem, pessoal? Você pegou quando eu estava bem tomando café aqui na hora. Acontece. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Matheus falando. Também sou um host do podcast, como a Rose falou. Hoje a gente tem um tema muito especial. É um tema que eu acho muito interessante. Eu tenho um carinho muito especial para esse tema. E com esse tema a gente tem um gigante do tema em si, que é o nosso entrevistado de hoje, que é o Thomas Eck-Schmidt. Seria isso, Thomas? Eck-Schmidt? É isso mesmo. Perfeitamente. É isso mesmo. É isso, deixa eu só fazer uma introdução aqui antes de trazer propriamente o Thomas aí para o nosso bate-papo, né? O Matheus traz como um gigante, porque realmente a gente está muito feliz, né? O Thomas, ele é coautor aí do livro Capitalismo Consciente, tem vários outros livros também nessa área. É um tema que eu gosto bastante, que eu estudo bastante. O Matheus também, né, fez intercâmbio, morou na Suécia, depois ele vai contar um pouquinho sobre isso para nós. E a gente ficou muito feliz, né, então, que o Thomas está aqui conosco hoje. Acho que vai ser um episódio aí sensacional. A gente está com uma expectativa muito alta, né? Estávamos ansiosos aí para receber você. Thomas, então seja muito bem-vindo, né, ao Hora D Podcast. Já de antemão te agradeço aí a disponibilidade do seu tempo, né, todo o carinho que você teve conosco desde o primeiro contato. A gente fez reunião, a gente fez alinhamento e o Thomas é assim, ó, gente, um querido. Então seja muito bem-vindo e eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal, falasse um pouquinho da tua trajetória e a tua área de atuação. Fique à vontade. Legal. Muito obrigado pelo convite. Acho que cada vez que a gente é convidado, a gente tem a oportunidade de trocar não só o que a gente faz, mas a experiência de como a gente faz, né? E acho que uma coisa que a gente teve muita conversa antes foi alguma coisa de como a gente produz, né, o podcast. Espero que isso leve o podcast a Hora D para o próximo nível de engajamento, de alcance. Eu normalmente eu gosto de me apresentar com as coisas que são daqui para frente. Eu sou o pai da Gabriela, marido da Ana Maria e um entusiasta do capitalismo consciente, dos negócios conscientes e do cooperativismo, né? A gente pode olhar todo o resto, né, o que a gente já fez, como um obituário, né? Aquilo lá já está feito, né? Já foi feito, está lá, está no LinkedIn, está em todas as partes, mas deste obituário, trabalhei 10 anos no mundo corporativo, fiquei 10 anos fora do Brasil, voltei para o Brasil para empreender, então saí para fazer aquilo que eu falava para as outras pessoas fazerem, aprendi muito, foi aí que eu me conectei com essa filosofia de capitalismo consciente e ganhamos 10 prêmios de empreendedorismo, tem 4 patentes depositadas, hoje são 20 livros publicados, grande parte específica na área de negócios conscientes, negócios com propósito. Então é isso, não quero me estender muito, porque a gente pode ir lá depois convidar as pessoas para se conectar também pelo LinkedIn, para a gente falar mais disso, esticar essa conversa, né? Que esse seja o ponto de partida de uma grande conversa. Eu fiquei chocado com a quantidade de livros. Eu acho impressionante uma pessoa que consegue chegar nessa quantidade de livros. Nossa, é impressionante mesmo. E assim, ó, um adendo, né? Tem um podcast também, né, Thomas? Então, você citou aí na tua fala, né? A gente trocou figurinhas sobre isso. E eu nem me arrisquei, né? Eu pensei, bom, vou apresentar o Thomas, mas eu acho que é melhor deixar ele mesmo se apresentar, porque vai que eu esqueço de alguma coisa, né? É uma belíssima trajetória, tá? Parabéns, Thomas. É um prazer ter você conosco, né? Vamos seguir aqui as perguntas. Só fazer um adendo que é muito legal que toda vez que a gente está num episódio novo, a gente tem uma novidade, né, Rose? No episódio passado, a gente fez o primeiro episódio de manhã, então as luzes ficaram diferentes, a interação ficou diferente. E agora, neste episódio, é o nosso primeiro episódio fazendo à distância. Online. Então, o Thomas até ajudou bastante a gente nessa conexão ali, mostrando programas, melhor forma de fazer. Então, é muito legal isso. E para vocês ali de casa que estão nos escutando, lembrando, pessoal, que vocês podem nos seguir no Spotify, no YouTube também e no Instagram. Não se esqueçam de ativar o sininho no Instagram e no Spotify. Nossos episódios estão sendo postados toda segunda-feira ao meio-dia. Então, vão lá que vocês vão ser muito bem recebidos. E a gente sempre avisa, né, vocês ali no Instagram, principalmente Hora D Podcast, a gente sempre sinaliza ali quando os episódios estão quase saindo. Então acompanhem que vocês vão lembrar, né, ativar esses lembretes aí.
Perfeito. Rose, qual seria a primeira pergunta para o Thomas? Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho, Thomas, sobre a filosofia aí de negócios conscientes, já puxando também para a tua empresa, aí que a gente viu um pouquinho ali no Instagram, que fala sobre a jornada consciente das empresas. Se você quiser introduzir um pouquinho esse tema. Legal, né? Eu acho que quando eu comecei a empreender, acho que foi uma coisa que eu descobri inconscientemente, né? Eu falo assim, essa expressão de negócios conscientes, ou capitalismo consciente, essa forma, é a forma natural de todo mundo empreender. Então, quando a gente empreende, a gente tem um porquê, a gente quer fazer alguma coisa melhor. Eu nunca vi ninguém empreender para fazer alguma coisa pior. Então, de trás dessa intenção de fazer alguma coisa melhor, é o que a gente chama de propósito. No meu primeiro empreendimento, a gente tinha uma crença, não chamava de propósito, a gente tinha um pouquinho de espaço ali para aprender. A gente entende que a nossa presença influencia um ecossistema. Normalmente a gente está muito focado numa visão linear de cadeia de valor, fornecedor, empresa, colaborador e cliente. Mas a nossa presença influencia o vizinho, a família do colaborador e um monte de outras coisas, né? O meio ambiente. Então, o olhar da interdependência é o segundo princípio importante dessa filosofia. E às vezes a gente fica muito limitado. O terceiro princípio é acreditar que o que a gente promove, move o mundo, né? Então, fomentar uma cultura responsável. A gente pode controlar a forma que a gente se apresenta e como a gente influencia os outros e como eles vão ajudar e contribuir para a nossa causa. E o quarto princípio é o princípio da liderança de cuidar. O líder que cuida do colaborador faz com que o colaborador cuide do negócio, do resultado, do fornecedor, do cliente. Então, quando você cuida, esse cuidado vai se expandindo. É que nem você jogar uma pedra no lago e aquela marolinha vai chegando em todo lugar. Então, esses são os 4 princípios. Um propósito, saber a sua causa, reconhecer que a gente é interdependente, né? O nosso sucesso depende do sucesso daqueles que nos acompanham. Criar uma cultura de forma intencional com a responsabilidade de fortalecer o nosso propósito e o nosso ecossistema, e tudo isso parte da liderança. Então, foi daí que surgiu, né? De maneira inconsciente, eu me conectei com o movimento internacional e trouxe isso para o Brasil em 2010. Fui o primeiro latino-americano a participar desse movimento, né? E essa é uma das coisas que a gente faz. A gente treina consultores, líderes, conselheiros, para exatamente ajudar as empresas a se atualizarem, atualizar a sua maneira de gestão, com base mais consciente, com base mais intencional nesses 4 princípios. Eu acho legal que quando você fala consciente, a gente começa a pensar o quanto que isso afeta no ecossistema, né? Então, quando a gente tira como você falou, uma gota que pinga e cria ondas, a gente acaba transformando todo o ecossistema, né? Seja da região, da cidade, e isso vai afetando de diversas formas possíveis. E é muito interessante isso. Quando a gente pensa isso, eu só consigo pensar inicialmente, antes de conversar com você, aqui no Brasil, quando a gente falava de negócio consciente, eu pensava muito em cooperativa. Que cooperativa é um exemplo muito bom de negócio consciente, né? Que são várias pessoas que se juntam para desenvolver um negócio. Mas só que quando a gente fala de negócio consciente, a gente vê que pode ser qualquer coisa nesse sentido, certo? E já entrando no tema de hoje, então, o que a gente pode fazer para aumentar a prática da consciência, né? O que a gente pode fazer para gerar? Você falou dos princípios, certo? Mas como é que eu começo a colocar esses princípios em prática na minha empresa? Quais são os primeiros passos para isso? Uhum. Acho que uma coisa muito importante é a gente reconhecer esses princípios como uma filosofia organizacional, né? Você falou uma coisa muito importante. Esses não são princípios de empresas, são princípios de qualquer organização. Uma ONG de grande sucesso tem uma causa muito clara. Reconhece todo mundo que participa do ecossistema, porque você sabe que você precisa pedir recurso de um, ajudar o outro, participar um. Então, quanto mais você entende do ecossistema, mais força você tem. Quando você tem uma cultura que promove voluntariado, o crescimento, né, esse cuidado, as pessoas vêm fazer. Ninguém pede demissão de trabalho voluntário, né? Então, é uma coisa interessante, as pessoas aderem ao trabalho voluntário. E, por fim, toda ONG de grande impacto tem um grande líder que inspira, que ensina, que transforma. Então, a gente usou mesmos princípios para uma ONG, mas ela pode ser usada para uma entidade política, uma entidade governamental, né? Então, quando você começa a mostrar
que a Secretaria da Educação pode ter um propósito, a Prefeitura de uma cidade pode ter um propósito, pode reconhecer tudo isso, a gente começa a mudar a forma que a gente gera valor para a sociedade, para todo mundo envolvido, né? Então a gente... da perspectiva da empresa, uma coisa que é muito poderosa, a gente fala, pô, Thomas fala de um negócio de abraçar árvore. A gente abraça a árvore e dá mais resultado, porque as empresas que praticam isso de forma consciente geram até 7 vezes mais resultado financeiro do que a média de mercado, né? Então isso aí é uma coisa que a gente demonstra, né, economicamente, que é a melhor filosofia de negócio. É bacana. Eu estava aqui fazendo uma viagem no tempo enquanto vocês falavam, porque o meu primeiro trabalho vem do terceiro setor, né? Eu trabalhei com a Junior Activeman, aqui em Lages, né? É um projeto, aí não sei se você conhece, de empreendedorismo nas escolas. Só que ele faz essa mediação, né, das empresas, que são os patrocinadores, e que levam essa educação empreendedora para as escolas. É um projeto assim que é um xodó assim, na minha vida. Eu tenho muito orgulho de ter iniciado, né, dentro desse contexto, porque daí eu já ampliei um pouco mais a minha consciência, né? E entendi o impacto que um negócio consciente, com uma empresa que está preocupada aí com todo o seu contexto, com todo o seu entorno. Então, poxa, eu vou abrir uma indústria aqui nesse bairro, né? Mas o que eu posso fazer para melhorar? Não é simplesmente instalar, fazer uma grande instalação ali, mas depois eu vou enfrentar aí um problema talvez de mão de obra, uma rotatividade. Então, eu preciso preparar, né? Eu preciso criar essa ambiência nessa região, nesse bairro, nessa cidade. Então, assim, é muito legal ver o desenvolvimento dos empresários também em relação a isso. E como você falou, Thomas, eu acho que muita coisa acontece intuitivamente, né? O próprio empreendedor, o cara lá que funda, né, o fundador de uma empresa, ele tem uma intuição, ele tem uma ideia. Sempre inicia com um pensamento, com uma ideia. Então, hoje a gente chama isso de propósito, a gente dá outros nomes, né? Mas já tem, se a gente for pegar qual que é a tua intenção, né? Eu sou consultor de empresas também, e eu sempre faço essa pergunta para o fundador: qual foi a tua intenção quando você montou isso aqui? Por quê? O que te motivou? Porque ali você colhe muita coisa, né, para você conseguir implementar isso depois dentro, né, nas práticas ali, cultura organizacional, entre outras coisas, né? Então, estava aqui imaginando e lembrando assim um pouquinho da minha história também relacionada a isso. É muito bacana, e acho que essa conversa aqui traz um convite para quem está ouvindo a gente para pensar. Eu sempre trago algumas histórias, né, de conversas, trabalhos que a gente faz. Tem um engenheiro no Nordeste que falou: eu era estagiário e todo cliente reclamava da mesma coisa. E eu saí para empreender porque eu vi uma oportunidade econômica. Aí eu falei: é mesmo? Oportunidade econômica? E se você não conseguisse fazer melhor do que o seu empregador anterior? Essa oportunidade econômica teria se convertido? Ele falou: é verdade, não. Então, primeira coisa, o seu propósito está de trás daquela crença que você tem que você consegue fazer alguma coisa melhor. E você conseguiu fazer melhor. A consequência de fazer melhor, de viver o seu propósito ou expressar essa intenção, né, foi o resultado econômico. Agora, interdependência. Alguém acreditou em você e saiu de lá e veio ser o seu primeiro cliente. Uhum. Algum colaborador acreditou que o seu discurso realmente faz sentido, eu vou trabalhar para você. Por quê? Ninguém vai sair para trabalhar numa empresa que não tem histórico, acaba de começar, e em contrapartida uma empresa que tem plano de saúde, benefício, e você não tem nada. Então, assim, quanta gente acreditou no você demonstra força da interdependência, porque se ninguém tivesse acreditado, você, com um grande propósito, você também não vai a lugar nenhum. Então você vê, são os elementos que começam a surgir agora para alguém acreditar em você. Você foi um líder que inspirou e manteve as pessoas aprendendo para elas continuarem te acompanhar, ao invés de comandar e controlar, que já não funciona mais. Nossa, Rose, muito legal esse seu exemplo, né? Como a gente percebe de maneira inconsciente como a gente vive isso. E quanto mais consciente a gente percebe esses 4 fundamentos, mais força tem a nossa intenção, o nosso negócio. É muito show. Quando você vai falando, vai explodindo um monte de coisa aqui na minha cabeça, porque a palavra consciência é muito forte, né? E quando você falou de interdependência, é quase que óbvio, né? A gente inconscientemente pensar que todo negócio é independente, mas só que, tipo, ele é interdependente. Você depende dos teus clientes, você depende dos teus funcionários, da tua equipe, enfim, diversos setores, você depende de todos eles. E puxando ali uma fala que você falou,
Deixa eu lembrar agora que me fugiu, eu tava falando, fugiu. Ah, lembrei. Puxando essa fala aí de interdependência e já puxando a parte de cultura empresarial, essa questão, eu acredito que é muito cultural da empresa você ter o propósito fixo, né? Porque quando a gente tem, vamos supor, um desligamento de um dos colaboradores de uma empresa, ele se desliga da empresa justamente por causa que a cultura da empresa não é compatível com a cultura desse colaborador. Porque se ela é compatível, não existe nada de desligamento, funciona tudo certo. E, e muitos exemplos disso a gente vê em países escandinavos. Como a Rose falou, que eu ia citar um pouco aqui a Suécia, justamente por causa dessa questão cultural extremamente forte, certo? Então a Suécia tem isso muito fixado que o trabalho ele serve para você criar um propósito na sua sociedade como um todo. Então, quando a gente está ali desenvolvendo um trabalho, a gente está desenvolvendo alguma coisa na nossa sociedade. A gente não está trabalhando pelo retorno financeiro em si. Porque na Suécia tem engraçado que as pessoas pensam, é o país de primeiro mundo, você vai ganhar muito dinheiro e tudo mais. Mas na realidade o imposto sobe junto com o ganho de capital e acaba sendo muito linear a renda de qualquer classe lá. Isso torna o propósito muito forte para eles e as pessoas começam a trabalhar muito mais por propósito. Então a gente vê exemplo bem claro disso, é aquele seriado do Spotify, eu não sei se vocês assistiram no Netflix, mas ele retrata isso muito bem, porque a pessoa chega lá na empresa, eles estão trabalhando, um monte de pessoas lá brincando, bem sentido startup, fazendo um monte de brincadeira, jogando aviãozinho e tudo mais, mas é a cultura da empresa. E as pessoas que estão ali são pessoas que se encaixam nessa cultura. Caso uma pessoa vá muito certa lá, ela vai ter muita dificuldade justamente por causa dessa cultura diferenciada da empresa. E é muito interessante isso. Qual seria o seriado? Qual o nome? Lembra? Eu não lembro o nome, do Spotify, o Ah, seriado sim. do Spotify que está na Netflix. Eu não lembro o nome É muito bom. especificamente. É muito bom esse seriado. Conta a história do Spotify, né? Bem bacana isso. E acho que tem uns seriados muito interessantes da história dos negócios. Tem um seriado no Netflix também que conta a história do coworking, aquele... Tem um coworking bem grande, agora esqueci o nome, como ele cresceu, né? E como ele perdeu a conexão com o propósito. Acho que o interessante esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, de não perder a conexão com o propósito, com a essência, porque uma coisa que é fácil é ser maior, porque eu ponho o número e faço qualquer negócio para chegar no número. Agora, se você quer ser melhor, é uma diferença muito grande, porque eu não tenho número para chegar no melhor. Eu tenho que achar mais gente que olhe para mim e fala, você é bom mesmo. Né? Então, melhor, quem dá a definição é o outro. Maior, quem define aonde você quer chegar é você. Então, quando você pega, exemplo, lojas americanas, a estratégia foi ser maior, 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 vale qualquer negócio. A Apple, a estratégia é ser melhor. Então, eles nunca falam que é a melhor máquina fotográfica no celular. Não, eles falam que é o melhor iPhone da história da humanidade. Claro, só eles fazem iPhone. Então, eles competem com eles mesmos. Eles não competem com o mundo, eles têm uma velocidade de inovação, de avanço, onde eles olham para dentro e falam, a gente só vai lançar se for melhor. E para quem nunca, tem uma funcionalidade na Apple, que é a calculadora. A calculadora cabe bem no celular, cabe bem no computador, mas não cabe bem no iPad. O iPad não tem calculadora. Porque se não dá para ser melhor, é melhor tirar. Olha só, que interessante isso, né? E o quanto o propósito tem a ligação com a marca, né? Quando isso é realmente verdadeiro, quando isso realmente é forte. E inicia, obviamente, com a mente, né, do líder, do fundador ali, que a gente já conhece bem a história. E falando da Apple em si, o próprio atendimento deles, né? A questão de garantia, algumas vezes eu precisei, assim, e é sensacional. O cliente não se incomoda, né? Então, assim, deu alguma questão aqui, garantia, tá, toma aqui o teu celular novo, a gente nem questiona muito, né? Então, a experiência do cliente que eles fornecem é algo fora do normal, né? Então, isso é muito legal. E enquanto a gente estava conversando também sobre esse conceito, né, dos negócios conscientes,
Eu estava lembrando também da Vita, né, que é uma empresa aqui de Lages. A Vita é uma clínica, né, aqui em Lages, Vita Medicina Integrada. Eles são nossos parceiros aqui no Hora D Podcast. E eu estava lembrando do primeiro episódio que a gente fez com 2 dos fundadores ali, Thomas, e eles estavam contando qual foi o projeto, né, como que iniciou essa ideia, e muito das coisas que eles comentaram eu vejo na sua fala, quando você fala de negócios conscientes. Como, por exemplo, eles citaram para nós, olha, a gente sempre prefere pegar profissionais, credenciar profissionais aqui de Lages, ou aqui da região. Os serviços que a gente faz lá dentro, a gente prefere contratar pessoas profissionais aqui de Lages. Então, essa ideia do coletivo e também de fortalecer a própria cidade, né? Porque nós estamos aqui, é considerado quase que interior, né? A gente está na Serra Catarinense. Então, a gente tinha um problema muito sério, há uns 5, 10 anos atrás, que a gente sempre, eu cresci ouvindo isso, né? Para fazer um exame de qualidade, para ir num médico de qualidade, eu tenho que ir para a capital, ou eu tenho que ir para Curitiba. A gente crescia ouvindo falando isso. E hoje a gente entende, né, conversando com essas pessoas, conhecendo um pouco mais a história ali da Vita, que hoje nós temos profissionais extremamente capacitados aqui em Lages. Isso nos deixa muito felizes, né? Então, profissionais esses que se formaram em Harvard, na França, e estão aqui atendendo e montaram esse projeto, né, que hoje é a Vita, trazendo toda essa estrutura com um propósito de ter tudo em um só lugar, né, para a pessoa não precisar se deslocar e fazer o exame em outras cidades. Então, eu identifiquei muito na tua fala, assim, o próprio projeto da Vita em si. Então, isso é muito legal, né? E é tão poderoso isso quando você percebe que, principalmente quando a gente escuta um fundador falando e ele expressa essas intenções, o propósito, a interdependência. Olha só, propósito é claro, né? Porque você pode... Lages é uma cidade grande, uma cidade com condições, com infraestrutura, que pode ter. Por que a gente tem que ir para uma cidade grande, uma capital, para resolver algum problema? Então, quando uma pessoa percebe isso, ele não falou que eu vou fazer a maior empresa, aqui eu posso fazer melhor. Em Lages eu posso fazer melhor, eu não preciso ir para outro lugar para ser um bom profissional. Então, primeira coisa, aí tem uma intenção muito poderosa de um propósito, de uma causa. Segundo, por que eu vou trazer gente de fora para trabalhar aqui? E se a pessoa não se acostumar, ela vai embora. Então, eu vou desenvolver a turma daqui, reconhecer, porque um funcionário, um colaborador, uma pessoa local conhece mais gente, se ela trabalha feliz, ela vai influenciar. Ecossistema. Sim. Ela vai influenciar os colegas, o vizinho. Nossa, você trabalha lá, nossa, maravilhoso. Fala, eu preciso ir lá, se eu tiver que fazer um exame, é lá que eu vou. Então, como esse cuidado com o indivíduo faz que o indivíduo expresse esse cuidado? É a água de novo, a marolinha da água, alcançando o vizinho do colaborador, a família do colaborador. Então é muito bonito isso, a forma de atuar, que muitas vezes eu falo, a gente começa a atuar desse jeito de forma inconsciente, porque é a natureza do ser humano fazer o bem. Ninguém nasceu para fazer o mal, né? Então a gente nasce para fazer o bem. E quando a gente começa a fazer o bem e recebe o que eu chamo de dividendo emocional, né? Isso não é... Ninguém está te pagando, é um sorriso. Esse é um dividendo emocional. E eu chamo de salário emocional, Thomas. Isso. Tu já deu uma atualizada ainda. Exatamente, porque é o lucro, né? Salário emocional é uma coisa que você recebe o tempo todo. O dividendo é uma coisa que você gera de um excedente de riqueza emocional. A gente criou a riqueza emocional. O salário dá a impressão de que todo mês você tem um pouquinho. Pode ser, mas... Perfeito. Uhum. De vez em quando você conversa com alguém, abre um sorriso, que legal que você trabalhar lá. Não está no salário, não está no horário de trabalho, está fora, está em outro lugar. Então, é um investimento que você fez e, de repente, sai um dividendo emocional para você. Então, é muito bonito isso, né? De você perceber que você gera excedente de riqueza, não só econômica, financeira, mas você pode gerar excedente de riqueza social, ambiental, emocional, excedente de conhecimento, porque se você está capacitando, melhorando a turma que está trabalhando com você está ensinando eles e eles estão ensinando as pessoas a serem mais saudáveis. Medicina integrada, né? Sim.
Nossa, sensacional. Eu vou até pegar esse termo aí, vou atualizar o teu termo, que eu usava já, o salário emocional, e vou aplicar esse teu termo ali de dividendos emocionais. Achei sensacional isso. Fez muito sentido. Demais, demais. E Thomas, quando a gente fala negócios conscientes, o lucro do negócio, ele é importante nesse cenário? Olha, o excedente de riqueza é fundamental. Ontem eu estava trabalhando, conversando, mentorando uma pessoa que tem um empreendimento social e ela está com uma tendência muito forte de criar uma ONG. Mas ela reconhece que a ONG depende do quê? De doações. Tem épocas que as pessoas estão mais propensas a doar, tem épocas que está mais apertado, que não tem doação. Então o que acontece com o seu negócio? Você morre. Um negócio social, ou qualquer negócio, ele tem uma responsabilidade social de gerar lucro, tá certo? Se você não gera lucro, o excedente de riqueza, você não pode mais investir em inovação, crescimento. Você corre o risco de não poder pagar salário, não pagar imposto, né? Você corre o risco de simplesmente não conseguir acompanhar o seu próprio crescimento. Então, não gerar lucro é irresponsabilidade social. Em contrapartida, a pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente faz com o lucro, né? Então, grandes empresários, grandes pessoas, o quanto é o necessário? A pergunta que eu sempre gosto de fazer, o quanto é o necessário? Porque o saldo da conta corrente pode subir, pode subir a vida toda, mas você precisa de tudo aquilo? E tem um cara do Shark Tank, acho que muita gente conhece esse programa, né? Um programa onde o empreendedor vai e se apresenta para alguns empresários que vão investir em você, né? O tanque de tubarões, né? Nos Estados Unidos tem um cara que é dono de um Mark Cuban, ele é dono de um time, né? de esportivo, e ele entrou para competir com as farmacêuticas. Para quê? Para oferecer remédio para quem tem consumo contínuo, um remédio mais barato. Só que o que acontece? Quando uma empresa dessa começa a crescer, uma empresa grande compra e fecha para manter a margem do remédio. Então, o que ele fez? Eu vou produzir. E aí alguém perguntou para ele, mas e se alguém quiser te comprar? Ele falou o seguinte, o próximo dólar que eu ganhar não faz a diferença para mim. Uma hora eu ganho dinheiro. Mas o dólar que eu economizo para um monte de gente que precisa de remédio contínuo faz uma diferença gigante. Eu estou neste mercado pela competição. Eu quero ganhar este jogo. Eu não estou para ganhar mais. Eu estou para entregar uma coisa melhor. Então, muda a diferença. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, às vezes, é quanto é o suficiente para a gente? Se a gente ganha bem, que nem na Suécia, né? Você estava comentando da Suécia. O bem-estar coletivo traz bem-estar para mim. Se eu ando numa cidade onde eu tenho que passar por uma região antes de sair para ir para a praia, para outro lugar, para o sítio, passo por uma região pobre, aquilo me incomoda, eu me finjo de cego. Então, quando o bem-estar é coletivo, eu não preciso ter um carro blindado, um muro de 10 metros de altura, um segurança, né? A gente vive melhor junto. Quanto vale? A gente fala muito de segurança, né? Segurança emocional, segurança psicológica, mas quanto vale esse sentimento de segurança? Segurança de você ter acesso. A gente está num mundo muito abundante, não é mais escasso. Então, por que a gente não cria essa abundância mais coletiva? Então, assim, a gente vai esticando a conversa, mas eu queria deixar aqui, queria até fazer, quem estiver ouvindo a gente, se deste episódio surgirem perguntas, para comentar nos canais sociais, para a gente voltar e responder essas perguntas, porque essa conversa, na verdade, é para mostrar que uma empresa como a Vita Medicina Integrada é uma empresa que começa com um propósito, reconhecendo interdependência, criando uma cultura. Os líderes estão ali numa área de atuação que é cuidar puro. É cuidar. Então, quando você embute esse sentimento, esse sentido de cuidar e cuidar da cidade deles. Por que eu vou fazer isso em uma cidade grande? Vou fazer em Lages. É aqui, essa é a minha origem.
Então eu cuido da minha cidade quando eu empreendo nela. Olha que coisa maravilhosa, que poder que tem estes fundadores deste negócio, dessa organização, porque Lages passa a ser uma referência para uma região maior ainda. Eu não preciso ir para a capital, posso ir para Lages agora. Eu tenho em Lages. Né? E como é que isso expande para as próximas regiões? E assim, é tão fantástico você encontrar as pessoas que são capitalistas conscientes inconscientes e despertar essa filosofia para que eles façam isso de maneira mais intencional. Ótima fala. Eu acho legal também que quando a gente fala de monetização, né, é muito importante monetização para a gente aumentar o nossa área de impacto, né? Então, a gente participou bastante tempo do Startup Weekend, né, Rose, feito pela Techstar, e sempre tem uma startup ou outra que vai lá, vou fazer uma startup de pets para ajudar as pessoas, ajudar os pets que estão sem dono na rua. Tá, mas e a monetização? Né? Por causa que o negócio precisa sobreviver também, né? Então, essa parte de monetização é interessante para aumentar o impacto social que o negócio faz, para mover a economia do lugar, diminuir o índice de pobreza na região e aumentar as ações solidárias que o negócio faz. Quando a gente fala dessa parte, eu acho que é isso que mais vem na minha cabeça, sabe? Essa parte das pessoas muito preocupadas com a parte social, mas só que elas não pensam na sobrevivência do social, que é muito importante. E essa parte do lucro, eu acho que vem totalmente alinhada a isso, né? O que eu entendo, assim, o que eu penso e reflito sobre isso, fazendo já um debate aqui, né, é o que você faz com o lucro, né? Eu acho que essa tua frase aí, Thomas, representou e foi muito forte para mim. O que você faz, né? O lucro é importante, sim, e por isso eu acho o termo aí capitalismo consciente, né? Qual é a consciência? Eu estou consciente das decisões que eu tomo em relação ao lucro que eu tenho, ou eu estou ainda naquele batidão de lucro a qualquer Corrida dos custo? ratos. Exatamente. Eu estou pensando nos meus colaboradores, porque esses vão atender os meus clientes, como é que eu estou me relacionando com os meus fornecedores. Então, é toda uma rede, né, de conexão aí que a gente vai observando. E, na prática, não tá distante. Na verdade, pela fala do Thomas, a gente percebe que intuitivamente a gente já pratica muitas vezes, né, o negócio ou o capitalismo consciente. Então, é muito legal esse episódio para aproximar as pessoas, né, desse conceito, dessa filosofia, para que aí sim se tornem mais conscientes. Porque o que é a consciência, pelo menos na área da psicologia, né? É você ter o poder de escolha, é você saber o que tu está fazendo, né? Poxa, eu vou pensar, eu vou analisar o que eu vou fazer com isso daqui, eu estou mais consciente. Né? Então, eu não estou no piloto automático. E isso começa, como a gente deu o exemplo da Vita, eles até citaram isso, poxa, na minha cidade, porque eu pensei, se eu precisar de um atendimento, será que dá tempo de chegar na capital? Tem mais isso, né? Falando da área aí de saúde. Então, assim, por que não fazer tudo aqui? Porque eu sei que hora ou outra eu precisar, a minha família pode precisar. Então, a gente também tem que analisar nesse sentido, né? E pensando assim, a minha empresa está no bairro tal, como é que está esse bairro aqui? Será que tem saneamento? Como é que estão as pessoas? Os meus colaboradores, como é que está a família dessas pessoas, sabe? Então, são coisas simples que você pode ir exercitando e colocando em prática, né? Aos pouquinhos, né? Tudo tem um tempo, tudo tem um avanço, mas eu acho que são coisas simples, na verdade, né, Thomas? E você puxou ali a questão do líder, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós. A gente já sabe aí que a liderança ela tem um impacto, né? Tudo inicia e tudo é um reflexo do líder. Mas fala um pouquinho para nós, né, em relação ao impacto ou à importância da liderança nesse processo. Que legal, né? Líder, e assim, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de liderança. Porque quando você leva um conteúdo para 10, 15 mil pessoas, o que você está fazendo, quem escutar essa conversa, não dá para desescutar. Já pensou em desescutar uma conversa que você tem? Não existe isso. Então, isso é uma sementinha que cai. Depende de quão fértil está aquele espaço. Então, o que a Hora D faz é um projeto de liderança, um projeto de levar conhecimento, levar educação, ensinar alguma coisa diferente. É uma sementinha que está sendo plantada na cabeça de cada ouvinte.
Cada ouvinte que escutar isso aqui, falar, não quero escutar, desliga rápido, desliga já, pessoal. Se você não quer mais continuar a escutar, desliga, porque a sementinha está lá, vai ser nutrida, essa ideia. Então isso é o papel da liderança. Quando a gente fala de liderança, é você conseguir equilibrar, né, uma ideia de curto prazo e de longo prazo. Gerar resultado financeiro no curto prazo e gerar valor no longo prazo, que são valores não financeiros. Você conseguir olhar para o ego, como é que eu fico de pé como negócio, entidade, e olhar para o ecossistema. Então eu tenho que conseguir equilibrar. Isso, assim, a gente pode expandir mais outros exemplos, mas isso é uma liderança ambidestra. Eu tenho que operar, tenho que escrever com as duas mãos. Eu tenho que escrever no curto prazo e no longo prazo. Eu tenho que ser eficiente, mas eu tenho que ser participativo. Se eu não ajudo, se eu não trago a participação, assim, se eu só sou participativo, eu nunca tenho decisão. Se eu decido muito rápido, ninguém está comprometido. Você decidiu, eu espero a sua ordem. Então, esse é o grande diferencial da liderança, é a ambidestria, né? Você conseguir atuar nos dois tipos de valores, no curto e longo prazo, nessas duas dimensões. E uma coisa que vocês falaram, que eu achei muito legal, né? Esse trabalho de liderança, o que está acontecendo com a Vita Medicina Integrada, eu até faço um convite. Barretos, no interior de São Paulo, era uma cidade de interior que não tinha medicina. Os grandes empresários, eles pegavam um avião particular e vinham para São Paulo para se tratar. Eles, 30 anos atrás, eles criaram uma festa do tal do peão boiadeiro de Barretos, que hoje é conhecido no mundo inteiro, não só no Brasil, porque vem peão boiadeiro dos Estados Unidos, da Austrália, para montar. Essa festa foi criada porque eles criaram uma ONG com 20 empresários para arrecadar dinheiro para a saúde. E hoje a região de Barretos tem universidades muito fortes, criou um desenvolvimento. E as pessoas que voluntariavam na festa do peão boiadeiro sabiam quanto melhor eu tratar o visitante, essa minha hora dedicada de voluntariado vai gerar um lucro econômico que vai ser aplicado na saúde na minha região, que vai melhorar a minha vida. Então, o que esses líderes fizeram? Vamos criar um evento local onde o resultado econômico vai ser aplicado numa área onde beneficia todo mundo. Ensino, escolas, educação e atendimento. Equipamento e infraestrutura. Então, quando a gente olha isso, o convite que a gente tem que fazer isso é interdependência de novo, mas levando a interdependência para um nível agora muito mais alto, fora só da empresa, mas do ecossistema de saúde da região. Então, essas ideias, esse convite de pensar de forma sistêmica, ele começa dentro da empresa, ao redor da empresa e dentro da área de atuação, da área de influência que a gente tem. Perfeito. Nossa, muito bom essa fala. Thomas, puxando essa parte ali que você deu ali, aquela metáfora que você deu, que a liderança, a gente coloca a sementinha lá e tem que ser nutrida ela para ela crescer e se tornar uma árvore, né? Puxando essa parte, eu vou fazer um adendo nisso daí, uma pergunta com base nessa metáfora que você fez. Tá, a gente colocou a sementinha lá na pessoa, então a pessoa tem aquela semente de um negócio consciente. Quais são os adubos que a pessoa tem que colocar para aquela semente crescer e se tornar uma árvore bonita, né? Então, o que ela tem que fazer para manter essa ideia crescendo dentro dela? Eu acho que tem uma história muito bacana de árvore também, porque eu aprendo muito, eu sou um eterno aprendiz, estou aprendendo o tempo todo, né? Mas o que a gente faz? A gente escutou alguma coisa. A gente tem o poder, a gente vota todo dia a gente vota no futuro que a gente quer. Como é que funciona isso? Quando eu decido comprar um cafezinho, ou um produto chinês, ou um produto de outra parte do Brasil, ou de outra parte do mundo, eu estou votando no meu futuro. Tá certo? Então, o que acontece? Quando eu compro de uma empresa local, de um empreendedor local, eu estou dando um voto de confiança para esse indivíduo que eu quero que você, indivíduo, empreendedor, produto, empresário, continue no seu trabalho porque eu gosto, eu consumo o seu produto. Tá certo?
Então, acho que o convite que eu faço é para a gente aumentar o nosso nível de consciência e a gente olhar que futuro que a gente quer. Isso vai adubar, regar e fazer essa sementinha da consciência crescer a partir do nosso voto, do consumo consciente. Então eu posso consumir de um lugar de fora, talvez eu queira que a classe média chinesa se desenvolva mais do que a minha classe média. O dia que eles estiverem igual a gente, aí eu volto a comprar daqui, né? Pode ser. Eu acho que é justo, né? Cada um tem uma perspectiva, ou você tem conta ou relacionamento com a Espanha, então você quer comprar de empresas, por exemplo, da Espanha, porque a Espanha está passando uma série de dificuldades econômicas e você quer consumir um produto para ajudar, para que o lucro na Espanha seja melhor, que o dinheiro volte para lá. Então cada um tem a sua escolha. Então o meu convite é para a gente sempre pensar que futuro a gente está construindo a partir das nossas decisões, né? E aí eu trago uma historinha que eu estava tirando mudas de uma árvore que chama pau-ferro. Uma árvore muito bonita, a copa do pau-ferro ela não encosta uma na outra. Então, no sítio do meu cunhado tem uma alameda com 50 metros de pau-ferro um do lado do outro, então faz uma copa bonita, assombreada, e a copa assim fica bem pertinho uma da outra, mas elas não se cruzam, que nem uma floresta tradicional com várias árvores. E aí minha filha olhou e falou: papi, eu já tinha pego um ano 300 mudas, morreu quase tudo, não aprendi, fui aprendendo, sobreviveram 10, no segundo ano, falei: papi, que árvore é essa que você pega, que morre todo ano, você não faz nada, né? Eu vi 300 copinhos de plástico com a mudinha dentro, agora outra vez, outro ano, mais um monte de copinho. Eu falei: que árvore é essa? Eu falei: essa daqui, pau-ferro. Eu falei: olha, que legal, essa pequenininha, essa grande, né? Ela perguntou: mas quanto tempo leva para essa árvore crescer esse tamanho? Eu falei: uns 50, 60, 70 anos. Ela tinha 7 anos. Ela perguntou para mim: papi, por que você está plantando essa árvore então? Porque, e aí assim, dá um branco em você. Falou: cara, o que eu respondo, né? Mas por algum motivo, a minha resposta foi porque alguém plantou essas árvores e fez esse caminho gostoso de passear. Então, eu quero plantar um pouquinho mais, que seja 1, 10, 20, 10 metros, 50 metros a mais desse caminho, para fazer sombra no caminho de quem vem atrás. Alguém fez essa sombra no caminho que a gente anda e não é bonito? Ela falou: é. Então, o convite que a gente faz, às vezes o que a gente investe não rende dividendo no dia seguinte. A gente investe alguma coisa que gera dividendo para o próximo, porque a gente está pegando a sombra de alguém que acreditou no caminho. Tá certo? Então, exatamente. E assim, eu estava aqui refletindo, né, que a nossa vida somos finitos, né, mas o planeta continua. Então, isso tem muito a ver com o conceito de sustentabilidade também que a gente fala, né? E muito assim, o que eu faço, de alguma forma, retorna, né, também. Então, assim, pensando nos filhos, ou até puxando a questão da cultura organizacional dentro das empresas, talvez dicas mais práticas, assim, internamente, porque às vezes a gente vê muita dificuldade de comunicação, rotatividade, esses conflitos, né? Você vem da área corporativa, tu sabe muito bem disso. Como aplicar isso internamente, né? Para que, claro, depois isso reflete para o externo também. Mas como conscientizar as pessoas, né? Como sensibilizar as pessoas para internamente melhorarem e modificarem essa cultura, né, que elas têm dentro das empresas, Thomas? Uhum. Uma coisa muito importante é a gente ter clareza de propósito, né? Expressar esse propósito de forma escrita, fazer que as pessoas entendam o que significa cada uma dessas palavrinhas, né? Sicredi, por exemplo, tem o propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera. E as perguntas que sempre são feitas neste processo é: o que a gente está construindo? Como é que a gente faz mais junto? O que é prosperidade, onde não tem prosperidade? Então, todas essas perguntas trazem com que, dentro da organização, você ajuste políticas, processos, procedimentos, e o relacionamento externo, você ajuste aonde você investe. Menos filantropia, mais investimento social, porque filantropia é importante,
Mas não pode ser a única solução, porque o investimento social vai ser sustentável e eu aporto uma vez um dinheiro e esse dinheiro vai gerar resultados, né? E os investimentos sociais, as pessoas, em vez de pedir dinheiro, elas têm que pedir trabalho. Não me dá dinheiro, me dá um pedido de compra. Eu quero entregar para você. Aí a gente começa a mudar o tipo de relacionamento. E você, como empresa, empresário, líder, você fala, eu quero comprar de um cara local. Ah, não tem. Pega 5% do que você compra, 95% da China, 5% local. E fala para o cara, cada vez que você melhorar uma porcentagem a qualidade, uma porcentagem o preço, você ganha mais volume. E aí a gente converte uma compra de outro lugar para uma compra para valorizar a nossa região. Porque o nosso grande concorrente não é mais o nosso vizinho. Nosso vizinho ajuda a expandir a consciência do que a gente faz, né? Eu tenho um podcast também. Por que eu estou no podcast da Hora D, no podcast de vocês? Porque quanto mais a gente compartilha, as pessoas vão bater lá, vão bater aqui e a gente começa a aumentar o nível de consciência. A reconhecer que junto a gente é mais forte falando de um assunto que faz sentido para a gente, ao invés de escutar coisas que talvez não façam tanto sentido. Então, uma coisa importantíssima para lembrar. A concorrência não está do nosso lado. A concorrência está mais longe e a gente não está enxergando. E essa é a pior concorrência, porque a gente não sabe o tamanho, não sabe onde eles estão e de uma hora abafa toda a nossa energia. Então, a gente tem que começar a olhar para dentro, olhar para o nosso ecossistema. E o nosso ecossistema é o quê? É a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente e aí o nosso planeta. Tá certo? Então essa é a dimensão. Onde a gente começa? Aqui, com a nossa liderança. A gente voltar para a questão da liderança, né? Como a gente se apresenta para trazer as melhores soluções, não maior. Eu não preciso ser o maior do mundo, eu preciso ser melhor dentro dos parâmetros, dentro do que as pessoas esperam de mim. Muito legal. E também eu estava aqui refletindo, né, o quanto eu ter iniciado a minha carreira também no terceiro setor, e eu já li alguns estudos que falam sobre isso, e hoje, dando consultoria em gestão de pessoas, também eu percebo que pessoas que tiveram essa experiência, né, eu conheci o Matheus também no associativismo, a gente tem grupo de jovens empreendedores aqui em Lages também, dentro da ACIL, e o quanto a gente vê a diferença do profissional, sabe, Thomas? Então, é aquele profissional que ele se doa, ele está preocupado com o coletivo, sabe? Porque são movimentos voluntariados, entende? Você está ali por um propósito, né? Então, o lucro ou o faturamento, enfim, não vem primeiro, ele é uma consequência, mas primeiro você entrega, né? Então, o quanto isso muda e faz uma diferença na nossa entrega profissional, na nossa carreira também. Então, se eu puder dar uma dica para as pessoas que estão ouvindo aqui, claro, os jovens, primeiramente, mas isso também não tem idade, né, para você se envolver com alguma área voluntariada, alguma parte social, porque isso faz uma diferença e reflete no teu trabalho. Né, a forma como você interpreta, a forma como você enxerga as situações que se apresentam. Então, isso é uma experiência que eu vejo que mudou bastante a minha entrega, sabe? Como profissional mesmo. Então, essa visão do todo, essa visão mais coletiva, e até ajudando na parte de gestão também, né? Porque quando você vai para fazer gestão ou para liderar, você precisa ter um olhar mais sistêmico. Eu fazia esse exemplo, inclusive, numa consultoria que eu dei essa semana com um profissional que eu estou capacitando, fazendo PDI e tudo mais. E aí eu fiz um questionamento para ele de uma decisão da diretoria dele, né? E eu fiz 2 perguntas. Me responde qual é a sua opinião dentro da sua caixinha, né? Porque ele gerencia uma caixinha dentro da empresa. E aí depois eu fiz a mesma pergunta, ele olhando como um gestor geral. Né? E daí eu desenhei ali o organograma e tal para ele visualizar de cima. E a resposta foi diferente, porque se eu olhar da minha caixinha, eu tenho uma opinião, e geralmente eu estou na defesa, né? Não, mas isso vai interferir aqui e tal. Não. Aí quando eu começo a olhar de cima, que é o processo do líder de gestão, aí eu começo a entender, tá, mas tem um porquê aqui de ele ter feito essa alteração, porque lá no outro setor isso vai ter um impacto, e aquele outro setor vai ter um impacto no meu setor também. Então, como a gente amplia, né, essa forma de ver a vida, enfim, é muito interessante isso.
acho que às vezes até a dificuldade da pessoa, e aí que entra o papel do consultor, seria mostrar para ele o macro, né? Porque a gente está tão focado no micro às vezes, que o papel da consultoria e do consultor é simplesmente a gente olhar, não, pera lá, você tem que olhar o macro aqui de cima, eu estou olhando todos os teus pontos aqui, eu estou vendo esse ponto que você não está ponderando, você está deixando de lado. Então, é muito esse papel, né, que tem que ser feito, e quando você coloca a consciência no teu negócio, quando você é consciente disso, começa a fluir muito mais, né? Começa a ser um negócio muito mais abrangente. É muito interessante isso. Thomas, a gente já está chegando agora ali mais para o final, né? A proposta do Hora de Podcast é também ser uma hora de podcast. Então a gente está ali nos últimos 10 minutinhos. E já nesses últimos 10 minutinhos, eu gostaria de perguntar para você se tem algum livro, algum lugar que a gente pode procurar sobre isso, que a gente pode ver ali de material sobre esse assunto. É muito legal, até alinhar com o propósito da minha organização, né, que é acelerar o upgrade das organizações e dos líderes, né, que isso ajuda a criar um ecossistema de negócio mais consciente. E a minha sugestão sempre é do mais barato para o mais elaborado, né? O que é o mais barato? A gente tem um TEDx sobre capitalismo consciente, foi gravado em 2014 no TEDx Laçador, na PUC do Rio Grande do Sul. A partir daí, falar, eu quero um pouquinho mais. Tem uma coisa que a gente chama ativador de negócios conscientes, que é o cbactivator.cc, onde você pede um livrinho e ali tem 4 perguntas, tem uma introdução em cada um dos princípios, para você ver aonde você, como organização, você está, e sugere 3 passos, 3 ações para você avançar no seu desenvolvimento de consciência organizacional. Quer mais? Tem um livro da editora Voo que chama Guia Prático de Negócios Conscientes, que o primeiro guia é propósito evolutivo, né? Você falar exatamente de você materializar essa sua intenção. E dentro dessa jornada a gente tem programa de desenvolvimento de liderança, mas o mais importante, como o nosso propósito é acelerar, a gente tem um programa de formação de consultores. Hoje são mais de 1.200 consultores em 20 países. Né? Esse agosto, agora a gente começa a turma 60, tem uma turma só em português, a gente faz uma turma em inglês, em espanhol, em hebraico, né? Em vários aí para o mundo inteiro, mas é um programa para exatamente poder viver o nosso propósito. Eu só consigo acelerar se tiver mais gente fazendo o que eu faço, né? Eu não posso fazer isso sozinho. Então, é bem isso, o trabalho de consultoria é como é que você acelera? Porque senão a velocidade é de você. E a grande diferença é falar, eu tenho que ensinar mais gente a fazer isso. Porque assim a gente consegue junto, e aí o que é interessante, as pessoas não se veem mais como concorrentes, como competição. A gente se vê, o que eu posso aprender de um consultor, do outro consultor, a gente se reúne, cada um tem a sua pessoa jurídica, a gente trabalha junto, eu preciso de apoio de alguém. Então este modelo de negócio que a gente está tentando trazer, que é o modelo de o que eu aprendo do cooperativismo, o que eu aprendo da franquia, o que eu aprendo da empresa privada, o que eu aprendo do negócio social, até onde eu preciso ganhar dinheiro. Então, todas essas coisas a gente tenta trabalhar de uma forma sistêmica sempre, né? E quem sabe um dia a gente vai até Lages fazer um trabalho com a CIO, fazer um trabalho com empreendedores, a gente arruma alguém para patrocinar a despesa e fazer alguma coisa presencial. A gente vai lançar esse ano um canvas do propósito organizacional para ajudar as empresas até no exercício. A gente está fazendo esse exercício de maneira de teste em Guiné-Bissau, na África, para ajudar os empreendedores de lá também. Então, assim, a gente está tentando levar isso de uma forma estruturada. Muito legal. O impacto, né, que vocês estão gerando aí. E a gente fica muito feliz. O convite está, né, de pé. A gente quer que você venha para Lages, para a gente se conhecer aí presencial também, pessoalmente, né? Thomas, será um prazer recebê-lo aqui, né, em Lages, aqui passar um friozinho conosco. Temos festa do Pinhão também, ano que vem, aí metade do ano, a gente avisa você também. E se a gente tiver a oportunidade também de visitá-lo, né, em São Paulo, a gente também pode fazer isso. Já nos encaminhando aqui para o final assim, do episódio, né, as tuas considerações finais, aonde que o pessoal pode encontrar esses links que você citou aí. Eu fiquei interessada nesse
do ativador aí, dos negócios conscientes, né? Que é quase como se fosse um diagnóstico, né? De como você está, qual é o nível que você está. Aonde que a gente encontra isso, tuas redes sociais e as tuas considerações finais para nós, Thomas? As minhas redes sociais, assim, são bem complicadas, porque é o meu primeiro nome e o meu sobrenome, né? Então, o meu sobrenome tem 2 vogais e 8 letras. Então, assim, tem que ser bem preciso lá. É Thomas Eckschmidt. Eu sempre convido para conectar pelo LinkedIn, né? Porque aí é mais fácil acompanhar, conectar. Instagram, a gente também tá, no Facebook, tem um pouco no YouTube. Tem o podcast hoje é em espanhol, a gente está tentando voltar com o podcast em português, fala muito de negócios. Qual o nome do podcast para o O pessoal? podcast é capitalista.consciente. Show, Tá? show. Então a gente fala exatamente de empreendedores, cada um fazendo uma coisa diferente, de um jeito diferente, num setor diferente, para a gente começar a pensar dessa forma, né? Então, assim, eu vou até pedir que a gente coloque aqui o link do site do Ativador, é só entrar lá, pedir e você recebe por e-mail. E é uma forma da gente compartilhar por esse canal, né? O www.cbactivator.cc ou .com. Certo. E ali o QR Code eu vou estar mostrando ali na tela, já está aparecendo o QR Code, então. Ótimo, exatamente. Então o QR Code é mais fácil. Né? Isso, facilita bem. Tá Perfeito. bom? Além desse QR Code, daí eu coloquei ali na tela, no outro lado, o QR Code do seu LinkedIn. Então ali o pessoal pode tirar uma fotinho ali e já vai aparecer o LinkedIn do Thomas. Só entrar lá, pessoal, que vai ser bem tranquilo ali para você conversar com ele, entrar em contato. E para o pessoal aqui na região, né, Rose? O Thomas até colocou essa proposta, caso queira patrocinar o evento, caso queira o Thomas aqui na cidade, só falar com a gente ou com o Thomas, a gente faz ali essa conexão, essa ponte, e a gente consegue fazer algumas coisas muito legais aqui na Serra Gaúcha, né, e na Serra Catarinense. Com certeza, com certeza. Thomas, eu gostaria de te agradecer aí imensamente, né, a tua disponibilidade. A gente sabe o quanto a tua agenda é corrida, né, e tantos países e tantas pessoas que você atende, e realmente a gente fica impressionado com esse teu acolhimento, né, essa parte humana mesmo, né, que a gente tanto fala, de liderança humanizada, de sustentabilidade. Então, assim, a gente ficou muito feliz com esse contato, com essa conexão. E só realmente agradecer mesmo a tua participação aqui conosco. A gente vai também publicar isso no Instagram, abrir caixinha de pergunta. Vamos deixar ali o teu arroba ali para o pessoal acessar, começar a te seguir também. O Thomas é uma pessoa bem acessível, né? Bem querido. Então a internet também tem esse potencial aí de conectar pessoas, né? Muito obrigado. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho junto com a Vita Medicina Integrada, acho que faz muito sentido da gente despertar, usar uma organização como a Vita como um exemplo regional, né, como a liderança traz esses princípios, esses valores. Então, para mim, quando a gente começou a conversar e eu vi o apoio que vocês tinham da empresa que estava apoiando, eu falei, a gente tem que fazer mais coisas junto para que esta filosofia seja mais consciente e inspire mais gente a trabalhar dessa forma. Muito obrigado a todos e todo mundo que estiver aqui ouvindo. Obrigada. Show, então, Thomas. Muito obrigado. Agradecemos a você e agradecemos nossos ouvintes também por terem chegado até aqui. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, seguirem a gente nas redes sociais e muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.